Liturgia do dia 9 de julho de 2022. Memória de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa que retirara do altar com uma tenaz, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 92. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e esplendor. Revestiu-se de poder e esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refugie a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Revestiu-se de esplendor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do seu Senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor.
Se o dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhas medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto de Isaías, escrito cerca de 724 a.C., é muito importante para compreendermos a sua mensagem. Morto o rei Osias, termina um período de prosperidade e de autonomia para Israel. O profeta aproveita a ocasião para proclamar a santidade e a grandeza de um Deus que transcende em muito a grandeza humana e que é, por excelência, o Santo de Israel. Isaías sente-se chamado por esse Deus a ser profeta. Tudo acontece num dia de festa, no Templo de Jerusalém. Isaías, no meio da assembleia, dá-se conta do seu carisma. Senaqueribe, que devastara 46 cidades e muitas aldeias, ameaçava Jerusalém. Os dirigentes do povo, interesseiros, procuravam ganhar os favores de Yahvé à custa de uma religião vazia e de uma liturgia aparatosa, enquanto continuavam a oprimir as camadas sociais mais carentes, nomeadamente os órfãos e as viúvas. O profeta faz uma descrição antropomórfica de Deus, sentado num trono e rodeado de serafins, criaturas com semelhança humana, mas dotados de 6 asas, muito ao estilo das representações do Médio Oriente. Mas a visão de Isaías diz muito mais. A tripla aclamação, Santo, 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 procura expressar a infinita santidade de Deus, a sua transcendência, a sua absoluta alteridade em relação ao que é terreno. A vibração das portas do templo e o fumo manifestam a presença de Deus. Isaías sente-se aterrado por causa da sua indignidade, devida aos seus pecados e aos do povo. A sua reação lembra-nos o livro do Êxodo. Pode um homem ver a Deus e não morrer? Mas Deus não quer a morte do homem. Por isso intervém com um gesto simbólico de purificação. Resumindo, Deus interpela e chama Isaías para que, investido da glória e da santidade de Deus, vá profetizar em seu nome. Isaías corresponde com a total disponibilidade de quem se sabe invadido por um Deus que salva. Eis-me aqui, envia-me. Com relação ao Evangelho, as exigências da missão são extremas, podendo incluir a perseguição e a morte. Hoje, Jesus introduz no seu discurso a expressão não temais, que ocorre 366 vezes na Bíblia. O nosso texto está estruturado sobre a repetição, a modo de imperativo, do convite a não ter medo, seguido das razões pelas quais a confiança deve sempre vencer. A primeira razão é, ainda que o bem esteja, por agora velado, e a astúcia e a virulência do mal pareçam escondê-lo,
acontecerá uma reviravolta completa e veremos, no triunfo de Cristo, a vitória dos que escolheram praticar o bem. Eis a razão pela qual os discípulos de Jesus são encorajados à audácia do anúncio. O que recebemos é pequeno, como uma luzinha nas trevas, como um sussurro ao ouvido, mas deve ser dado à plena luz do dia, gritado sobre os telhados. Inicialmente, o Evangelho era algo de oculto e misterioso, que era preciso manter em segredo, dado a conhecer a poucos e com as devidas precauções para não desencadear a perseguição. Mas chegou o tempo de o dar a conhecer ao mundo inteiro. O pior que pode acontecer aos missionários do reino é a morte do corpo. Mas seria muito pior a morte da alma, a perda da vida. Alma significa vida. Ora, só Deus pode tirar a vida, mas não o faz àqueles que o amam e o temem. Jesus conclui a sua argumentação com duas imagens muito ternas, a dos pássaros, que valendo pouco são amados pelo Pai, e a dos cabelos da cabeça contados por Ele. Não há, pois, que temer. Ide, proclamai que o reino do céu está perto. Perante a visão de Deus, Isaías treme de medo, porque se dá conta da sua fragilidade e necessidade de purificação. E porque é membro de um povo também carecido de ser purificado. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Deus purifica-o, e Isaías dispõe-se a ser profeta no meio do seu povo. Um dos serafins trazia na mão uma brasa viva. Tocou na minha boca e disse: foi afastada a tua culpa e apagado o teu pecado. Então eu disse: eis-me aqui, envia-me. O temor de Deus é uma atitude complexa em que confluem o respeito reverente, a obediência, a adesão profunda, a adoração, o amor. Foi sentido por muitos profetas e santos, que fizeram a experiência do encontro com Deus. 3 vezes santo. Diante dele, damos-nos conta da nossa condição de criaturas e da impureza da nossa vida. Já o salmista rezava: Senhor, nosso Deus, como é admirável o teu nome em toda a terra. Adorarei a tua majestade, mais alta que os céus. Que é o homem para te lembrares dele? O filho do homem para que com ele te preocupes? Mas, se nos deixarmos penetrar por esta atitude, também poderemos ter toda a confiança na sua misericórdia. Jesus une o temor de Deus e a confiança. Não se vendem 2 pássaros por uma pequena moeda? E nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros. Ambas as leituras de hoje nos falam da experiência de temor na presença de Deus, que se nos revela e chama a uma missão. Mas também, em ambas as leituras, escutamos a palavra do Senhor que nos diz: não tenhais medo, não temais. Aquele que nos ama, nos chama e nos envia, purifica-nos e está conosco. Não temas, eu estarei contigo. Não temais, eu estarei convosco. A Virgem Maria também experimentou a sua condição de criatura limitada e frágil perante a grandeza e o poder de Deus, no dia da Anunciação. Por isso, o anjo lhe diz: não tenhas medo, Maria. O medo e a desconfiança na relação com Deus, mas também na relação conosco ou com os outros, paralisam-nos, transformam-nos em escravos. Mas Paulo adverte-nos: vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, por meio do qual gritamos: Abá, Pai.
O mesmo Espírito atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se vivemos do Espírito, caminhemos segundo o Espírito. Na relação com Deus, embora conhecendo os nossos limites e os nossos pecados, temos consciência de estar perante um Pai cheio de amor e de misericórdia. No exercício da missão que nos confia, na sua obra de salvação do mundo, sabemos que não estamos sós, mas que Ele está conosco. Hoje a Igreja faz memória a Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Sendo batizada como Amabile Lúcia Visentanier, nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, em Vigolo-Vátaro, Itália. Os pais eram de origem simples e cristãos. Em setembro de 1875, com apenas 10 anos de idade, emigrou com seus pais para o Brasil, dirigindo-se para o estado de Santa Catarina, no atual município de Nova Trento, onde deram início à localidade de Vigolo. Após receber a sua primeira comunhão com cerca de 12 anos, começou a participar do apostolado paroquial, catequizando os pequenos e visitando os doentes. Com a permissão de seu pai, Amabile construiu um pequeno casebre num terreno doado por um barão próximo à capela. Lá ela rezava, cuidava dos doentes e instruía as crianças. A primeira paciente foi uma mulher portadora de câncer terminal, a qual não tinha quem lhe cuidasse. Era o dia 12 de julho de 1890, data considerada como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que iniciou com a Amabile e a amiga Virgínia, atuando como enfermeiras. Essa também foi a primeira congregação religiosa feminina fundada em solo brasileiro. Foi aprovada pelo bispo de Curitiba em agosto de 1895. 4 meses depois, Amabile, Virgínia e Teresa Ana Mauri, outra jovem que se juntou a elas, fizeram os votos religiosos, e Amabile recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Também foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina. Em 1903, foi eleita superiora geral por toda a vida pelas irmãs da nascente congregação. Deixou Nova Trento e estabeleceu-se em São Paulo, no bairro Ipiranga. Na cidade, ela ocupou-se de cuidar de crianças órfãs, filhos de ex-escravos e dos escravos idosos e abandonados. Foram anos marcados pela oração, pelo trabalho e sofrimento, tudo feito e aceito para que a congregação das Irmãzinhas fosse adiante. Em 1938, acometida pelo diabetes, iniciava um período de grande sofrimento. Teve o braço direito amputado e chegou até a cegueira total. Madre Paulina morreu serenamente no dia 9 de julho de 1942, na casa geral de sua congregação em São Paulo. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 18 de outubro de 1991, em Florianópolis. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, ajudai-nos a sermos fiéis à virtude do serviço, motivados pelo amor de Deus e a salvação das almas. Amém. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Paulina e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Pai, como ensinastes à vossa Igreja que todos os mandamentos se resumem em amar a Deus e ao próximo, concedei-nos, a exemplo de Santa Paulina, praticar obras de caridade, para sermos contados
entre os benditos do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.